Carlos, qual que é teu nome e tua idade? Sou Carlos Henrique dos Santos, minha idade 40 anos. E qual que é a tua formação? Eu sou formado em Educação Física. E é especializado em alguma área, não? Eu sou especializado em treinamento desportivo, preparação física para alto rendimento, é a minha pós-graduação. Legal. E quando é que você entrou no Nacional? Eu entrei no Nacional em 95 como atleta, fui jogador de categorias de base da época do futsal do Nacional e depois do futebol de campo. Não cheguei a me profissionalizar, mas estive atuando no Nacional nas categorias de base. Então você foi até o qual? O Sub-20? Eu Sub-23? fui até o Sub-20, isso. Tanto no futsal quanto no futebol de campo. E aí, bom, isso enquanto você jogava, você ia estudando, né? Isso, mantive meus estudos normal, do ensino fundamental, ensino médio. E após terminar os estudos, aí como eu não consegui virar um jogador profissional, meu sonho era continuar no meio do futebol, e aí eu fui atrás da formação, que era a formação em Educação Física. Após a formação em Educação Física, fiz uma pós-graduação em treinamento desportivo, que é preparação física para alto rendimento, e fiz alguns cursos de especialização no futebol, até que em 2016 eu fui convidado a integrar a comissão técnica das categorias de base do Nacional. Legal, quem te convidou? Então, na época quem me convidou foi o Anderson Júcio, através do Paulinho Tognazzi, que já era do diretor de futebol, e aí eu fiz um trabalho aqui por volta de 1 ano. Legal. E como é que é o trabalho rotineiro seu? Então, hoje eu faço parte da National Academy, que é a escola oficial do Nacional Atlético Clube. Nós trabalhamos com garotos de 6 até 17 anos, tá? E aí eu junto com mais um auxiliar, a gente comanda os treinos, e aí junto com as categorias sub-7, 9, 11, 13, 15 e 17. Treinando 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, no período da tarde, e da categoria sub-7, 9 e 11 no período noturno, de segunda e quarta. E, bom, antigamente o cara era jogador de futebol, né? Hoje em dia o cara tem que ser um atleta, né? Isso, hoje em dia... Como é que se forma um atleta hoje em dia? Hoje em dia, como é que funciona? Então, antigamente, eu vou dizer na minha época, né, década de 90, quando eu comecei a jogar, avaliava-se muito a técnica, né, do jogador, não era tanto a parte física. O futebol de hoje em dia, ele é um futebol que está exigindo muito contato, muita parte física, então a gente fala que não apenas técnica ou conhecimento tático vai ajudar um jogador a virar um profissional, ou até o mesmo profissional, tem que cuidar da parte atlética. Então a parte de condicionamento físico, através de um bom descanso, uma boa alimentação, um bom fortalecimento, trabalhos com musculação, treinamento funcional. E dentro da escola da National Academy, a gente já coloca para as categorias, vamos dizer, sub-13, 15 e 17, um trabalho já um pouco de força, de fortalecimento em relação à musculatura, os ligamentos, tendões, fortalecimento do abdômen, fortalecimento da lombar. E para as categorias menores 7, 9 e 11, ainda a gente não entra na parte de força, mas entramos numa preparação na parte de coordenação motora. Legal. E você recebe quantos garotos assim? Cada categoria tem quantos garotos que você trabalha? Então, nosso trabalho retomou, né, após a reabertura aí, logo após a pandemia, aos pouquinhos. Então a gente retornou mais ou menos em outubro do ano passado com as atividades. E hoje nós temos em torno de 75 alunos no total. Cada categoria, no caso as maiores sub-15 e sub-17, eu já tenho em torno de média de 25 alunos. Nas outras categorias 7, 9 e 11 ainda está em formação, então varia 9 a 12 até 15 alunos nessas 3 categorias abaixo. E assim, o desenvolvimento do garoto é gradual? Então ele começa numa categoria de base lá embaixo, de acordo com a idade, evidente, e conforme ele vai crescendo, ele vai subindo de categoria, não? Isso, o que a gente faz? Cada categoria ela trabalha com 2 anos, então vamos dizer, sub-7, trabalha com os meninos de 6 e 7 anos, sub-9, 8 e 9. Então vou dar o exemplo das categorias maiores que eu tenho mais alunos, sub-15 e sub-17.
Sub-15 é os meninos nascidos em 2007 e 2008. E o Sub-17, os 2006 e 2005, tá? Então ele tem um primeiro ano de adaptação, que a gente fala que é o ano ruim. O segundo ano, dentro da categoria, a gente já disse que é o ano bom, e já é um ano preparatório para ele subir de categoria, tá? Acontece de casos raros de algum atleta já esteja avançado dentro da categoria dele e a gente acaba pulando um degrau, sobe ele para uma categoria acima, deixa ele um tempo lá, mais ou menos um mês, treinando com um grupo para ver se consegue uma adaptação. Conseguir uma adaptação, ele já integra aquele grupo um ano acima da idade dele. Não houve adaptação, ele volta para o ano dele, para a categoria dele, e continua sendo trabalho de preparação para ele subir quando for o ano certo. Mas assim, não é automático, assim, todo o pessoal de uma categoria sobe imediatamente para outra, não é isso não, né? Não é automático não, tá? Todos têm que cumprir 2 anos dentro da sua categoria. Então, sub-15, então quem vai fazer 14 anos, quem já tem 14 anos, quem vai fazer 15 e quem já tem 15. Se o garoto vai completar no ano 16 anos, aí ele já sobe para o primeiro ano de sub-17. É um caso ou outro, se ele estiver acima da média, vamos dizer assim, ele estiver um pouco melhor em relação aos outros garotos, a gente pega e faz um teste numa categoria acima, para ver se é adaptação. Caso não haja, ele retorna para a categoria dele normalmente e dá seguimento até o outro ano, que é o ano que ele tem que subir para a categoria definitivamente. Mas assim, pode surgir garotos assim, um garoto pode chegar com 17 anos aqui e começar a treinar junto com essa categoria ou não? Pode treinar. Vou dar um caso aqui, no nosso Sub-17, temos 4 atletas que já estourou a idade, né? Já estão com 19 e com 18 e 19 anos. Esses atletas continuam treinando com a gente, é uma preparação. Hoje, a National Academy, ela tem uma ligação direta com as categorias de base do clube. Então, sempre que há um jogador interessante, eu comunico a comissão técnica das categorias de base, tá? Nisso a gente acaba fazendo um jogo treino, ou se não, eu faço o convite para o treinador vir assistir um treino e ele tirar as próprias conclusões dele. Vou dar como exemplo, recentemente o nosso Sub-15, fazendo jogos treinos com o Sub-15 da base do clube, conseguimos levar 2 atletas para a base, um atacante e um zagueiro. Os 2 já estão há 2 meses lá, sendo treinados na base, sendo avaliados, e aí a gente faz um trabalho em conjunto. Treinam 2 vezes por semana aqui comigo na escola e 1 vez na semana, de sexta-feira, dentro da base. Então eles já estão se adaptando, já estão tendo uma boa evolução. Eu continuo fazendo um acompanhamento, mesmo eu indicando para a base e o garoto indo para lá, eu tenho meu contato direto com a comissão técnica e vou acompanhando, perguntando como está sendo a evolução do atleta que saiu da escola para a categoria de base. Agora, você tem um esquema tático definido, não? Como é que se trabalha nessa área? Então, como é que a gente faz? A gente trabalha conforme o material humano que nós temos, conforme as características dos atletas que nós possuímos na escola. Então, hoje a gente trabalha focado no futebol de campo, né? Muitas escolas trabalham com o Futset, que é o society, 6 na linha e 1 no gol. Hoje, qual que é a nossa preparação? Nós temos alguns dias que treinamos Futset e temos 1 vez por semana que a gente faz o futebol de campo, o futebol de 11. Preparação desse ano da escola é para jogar campeonatos de campo, 11 contra 11. Então, dentro disso, eu já faço um trabalho onde eu avalio o material humano que eu tenho para saber de que forma que eu vou jogar, de que esquema tático eu vou jogar. Se eu vou jogar mais defensivo, se eu vou jogar mais ofensivo. Então, dentro do que eu tenho de material humano, que eu acabo montando o padrão de jogo da categoria, seja ela no 15, seja ela no 17. Então não existe um padrão igual. Possa ser que eu monte uma equipe sub-15 mais ofensiva, possa ser que eu monte um sub-17 mais defensivo. É porque tem aquela velha lenda do Pep Guardiola, né? Que todas as categorias têm que jogar o mesmo esquema tático, né? Para estar prontos para chegar no profissional, né? Isso é lenda mesmo ou existe mesmo? Então, cada treinador tem a sua filosofia de trabalho, né? Hoje, tipo, a referência no mundo
é o Guardiola, em relação da formação dele como atleta dentro do Barcelona, quanto a formação dele depois como treinador no clube. O Barcelona, ele já tem um programa de treinamento onde as categorias de base dos menores até chegar ao profissional jogam no mesmo esquema tático, nas mesmas funções táticas. Para quê? Para quando o garoto for subindo de categoria, ele não tenha tanta dificuldade de adaptação. E quando chegar no profissional, ele já sabe o modelo de jogo que o Barcelona joga. Então ele não sinta tanta dificuldade em relação ao estilo de jogo, a forma que ele vai estar jogando dentro do profissional. Isso não é uma regra, tá? É algo adotado, é uma filosofia do Barcelona, tá? Mas cada treinador trabalha da sua forma. Hoje, dentro da escola, eu consigo trabalhar algumas categorias, eu tenho um material humano parecido, então eu consigo trabalhar o mesmo estilo de jogo. Vou dar como exemplo o sub-15 e o sub-17, as características dos meus atletas são parecidas, então eu consigo nisso fazer a mesma formação tática no 15 e a mesma no sub-17. Porém, nas categorias menores, então eu tenho um sub-9 um pouco mais forte em relação ao meu sub-11. Então, o que eu faço? Eu faço um pouco diferente o esquema tático, a forma tática de jogar, e aí eu vou trabalhando em cima, como eu disse, das características dos alunos que eu tenho, do material humano que eu tenho em mãos para estar formando essa equipe. E campeonatos, vocês têm campeonatos periódicos para disputar, não? Sim, sim. Além dos amistosos que a gente faz diretamente com a categoria de base, né, sub-15 e sub-17, a gente faz também alguns amistosos, de preferência aqui na nossa casa, já que temos um espaço muito bom aqui no Nacional Atlético Clube. E estamos agora no mês de agosto, vamos entrar numa competição de campo com as categorias sub-15 e sub-17, aonde foram convocados, tá, alguns atletas. Por quê? Porque cada categoria nós temos em média de 25, posso de chegar até 28 atletas. Como eu não consigo mandar todos para a competição, então eu mais o meu auxiliar fizemos uma análise e vimos quem estava mais preparado no momento, tá? Quem estava um degrau acima em relação ao outro no momento. Fizemos a convocação, iremos para a competição com 18 atletas, sendo 16 jogadores de linha e 2 goleiros, tá? E em cima disso a gente fez uma lista de espera. Caso algum atleta que foi convocado não possa participar por qualquer que seja o motivo, a gente retira dessa lista e pega o primeiro que esteja na lista de espera para dar oportunidade. Então a competição começa a partir de agosto e vamos até dezembro. Competição de campo 11 contra 11. Mas qual que é esse campeonato? Tá? A Copa chama Copa Libra F, tá? Os jogos provavelmente nós estaremos realizando aqui no Nacional ou na Arena Futset, que é um campo de gramado sintético, ou até no estádio. Então vai ser em um desses dois lugares, a gente só está negociando a questão do uso do espaço. E quantos times disputam essa Copa? Essa Copa disputa em torno de 42 times, tá? Dividido em grupos, e aí classificam quatro equipes de cada grupo, e aí na próxima fase entramos na fase de mata, né? Então aí vem oitavas, quartas, semifinal e final. É um jogo por semana, então? Isso, será um jogo por final de semana, exatamente. Por final de semana. Isso, jogos todos os domingos, né? Então tem rodada que o jogo pode ser na parte da manhã, do domingo, ou na parte da tarde. Entendi. Mas aí no mesmo dia joga as duas categorias? Isso, no mesmo dia joga as duas categorias. Sempre as categorias começam do menor para o maior, né? Então como nós estamos entrando com duas categorias, então primeiro vai jogar o sub-15 e logo após jogará o sub-17. Carlos, você tem algum destaque assim, algum jogador ou um grupo de jogadores que você destaca desse pessoal que vai jogar esse torneio ou não? Esse grupo do sub-15 e sub-17 especificamente, que eu vou trabalhar, eu estou trabalhando com esses garotos desde outubro do ano passado. Então já tenho um bom conhecimento de cada atleta, de suas características. Alguns fazem até mais de uma função em campo. Tá? Isso é algo bom, né? Algo que me ajuda no improviso caso algum atleta se machuque. Temos como destaque hoje no sub-15, temos o
o zagueiro e o atacante, que ele está na base treinando, mas ele vai jogar para nós. Nosso zagueiro, o zagueiro Miguel, tá, nascido em 2007, e o nosso atacante Gabriel, nascido em 2007. Legal. Já no Sub-17, temos como destaque o Rafael, atacante. Recentemente, no jogo treino contra o Sub-17, ele sofreu uma lesão, tá? Numa dividida com o zagueiro, onde infelizmente houve uma lesão de clavícula, né? Acabou quebrando a clavícula, mas nisso, graças a Deus, ele possui plano de saúde, eu tenho acompanhado a recuperação dele, nós aqui da escola e o Nacional estamos dando toda assistência, toda semana entramos em contato com os pais dele para saber como está o acompanhamento, a recuperação e a evolução. E ontem mesmo eu conversei com ele, está uma recuperação muito boa e provavelmente ele deve retornar aos treinamentos nos meados de agosto. E eu notei que vocês estão, hoje, por exemplo, vocês estão trabalhando num campo de society que é grama sintética. Exatamente. Né? A garotada sente a diferença ou não? Como é que você trabalha isso? Sente bastante. Vou dar como exemplo, no começo do ano, nós temos amistoso no estádio, contra uma equipe chamada Dynamos. E por a gente sempre treinar em gramado sintético, muitos sentiram a questão do gramado, da grama natural, por conta do calor no dia. Então a temperatura acabou que estava muito mais calor na grama natural do que na grama sintética. Tem o caso também de chuteira, né? No caso, no gramado sintético, a chuteira de society, a chuteira de trava de campo não é permitida para não danificar o gramado sintético, e muitos não estão habituados a usar chuteira de trava, né? Então, quando foi jogar no campo, quando foi jogar no estádio no Nicolas Layon, sentiu dificuldade em relação à alta temperatura por conta do dia, né? Porque ser mais aquecido na grama natural, e por conta da adaptação de se movimentar, né? De correr com a chuteira de trava. Legal. E você tem sentido que o teu trabalho está frutificando aqui, tem dado bom resultado aqui no Nacional? Sim. Especialmente depois da pandemia, né? Sim. Que na verdade vocês tiveram que reconstruir o trabalho todo, né? Exatamente. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que começar do zero, reconstruir o trabalho, começar degrau por degrau. A gente abraçou o grupo soube entender o nosso trabalho, os pais também soube entender, eles acompanham, eles elogiam, e a gente é muito aberto a sugestões, a críticas, a elogios. Recentemente, faz mais ou menos uma semana, nós abrimos uma enquete perguntando para os pais o que eles estavam achando do treino, se tinha alguma sugestão, e tivemos um feedback muito positivo, onde vem elogiando o trabalho da National Academy, o meu trabalho, o trabalho do meu auxiliar, o Enzo, tá? E toda a comissão técnica. Então eles sentem que os meninos têm evoluído até mais do que em outras escolas. Tem um caso recente, o último amistoso que nós fizemos foi contra a escola do Palmeiras, aqui de São Paulo, da unidade Pompeia. Fizemos 2 amistosos, um do Sub-15 e um Sub-17, de campo de 11. Ganhamos os 2 por 2-0, e após uma semana, alguns alunos da outra escola vieram colher informações na secretaria e acabaram que saíram da escola do Palmeiras da Pompeia e hoje estão integrando a National Academy. Então eu creio que não é questão só do resultado, mas o que eles viram do nosso trabalho dentro do amistoso, tanto os atletas quanto os pais e responsáveis, fez com que eles optassem de virem para cá. Isso é muito bom para nós, isso mostra que a gente está fazendo um trabalho sério, um trabalho consciente, um trabalho respeitando as idades, as faixas etárias, e isso vem ajudando na evolução cada dia de todos, seja dos menores de 6 anos, 7 e por aí em diante até 17 anos. E afinal, quem é mais ansioso? Os garotos ou os pais dos garotos? Eu posso dizer que tem uma porcentagem pequena de ansiedade dos garotos, onde nós, treinadores, tentamos deixar eles mais calmos possível, conversar, trabalhar o psicológico deles, porque isso é muito importante dentro de uma partida.
e vem funcionado, onde eles conseguem fazer aquilo que a gente pede, mas em contrapartida, às vezes a torcida do lado de fora, os pais acabam atrapalhando da forma de cobrança, da forma de ficar querendo orientar. Então uma coisa que eu sempre passo para os pais e responsáveis: querem estar no jogo, apoiem o filho de vocês, motivem, elogiem, bate palma, mas não interferem, procurem não interferir com questões técnicas e táticas, porque acaba atrapalhando o pensamento do garoto, a tomada de decisão dele em campo. Então, exemplo, se eu falo para um atleta, inverte uma bola da esquerda para a direita, e aí do lado de fora o pai fala, faz inversão da direita para a esquerda, o garoto pode ficar meio que confuso, né? Ele fica confuso. Quem que eu vou escutar? O meu treinador ou o meu pai? Então a gente pede para os pais não interferir na parte técnica e nem tática, mas sim estarem apoiando eles de outra forma. Legal, Carlos. Muito obrigado aí. Eu que agradeço. Obrigado a vocês.